Em resumo. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora a mais uma edição do programa Em Resumo. Um programa que tem como objetivo divulgar, discutir as pesquisas feitas na Universidade Federal de São Carlos, mas não só nela, também na USP, na Unesp, enfim, nas universidades aqui da nossa região. E nós estamos recebendo com muita satisfação aqui no nosso programa a professora doutora Débora Fonseca. Ela é professora do Departamento de Educação da Unesp de Rio Claro. A professora Débora é psicóloga, fez mestrado e doutorado em educação e trabalha com educação. Débora, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir bater um papo aqui sobre as suas pesquisas. Eu que agradeço o convite, Ronaldo, e ter essa oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido na universidade. Perfeito. Débora, entre os vários objetos que tu pesquisa está a questão da violência nas escolas, violência, direitos humanos, não é? E recentemente houve um acontecimento em que um professor foi agredido ou ameaçado em sala de aula. E quando acontece isso, normalmente começa uma discussão que a escola já não é mais como antigamente, que, enfim, uma série de coisas, e o aluno é visto mais como um criminoso, às vezes, do que propriamente como um estudante ou um sujeito que passa por uma etapa complexa da vida, que é a adolescência, enfim, com todas as questões que isso acarreta. Então, eu te pergunto o seguinte, dentro deste universo de pesquisas que tu tem desenvolvido, o que é a violência escolar, como ela acontece, quais são as eventuais causas, as motivações, enfim, o que tu tem visto nas tuas pesquisas? Então, Ronaldo, esse não é um tema fácil, porque a gente tem que considerar toda a complexidade, né, que um ato de violência, uma situação de violência envolve. E, claro, quando aparece uma situação como essa que você acabou de relatar, né, são episódios que ganham uma certa notoriedade na mídia, né, mas se a gente pensar que a escola cotidianamente, quantas escolas, quantas salas de aulas, quantos alunos estão cotidianamente dentro da escola, né, a gente pode dizer que, e é isso que as pesquisas têm mostrado, que os atos de violência ainda continuam raros. O grande problema é que esses atos têm se tornado mais graves, né? Então, aqueles atos que antes eram indisciplinas, eles têm se constituído em situações mais graves e que muitas vezes, hoje, com a facilidade da internet, da mídia, né, das redes sociais, eles ganham um universo fora da escola, né? Então, se a gente olhar pelas pesquisas, a gente vai ver que tem microviolências acontecendo cotidianamente no contexto da escola. Mas situações graves como essa e algumas outras que ganham notoriedade, elas ainda são raras, né? Claro, com mais gravidade. Isso nos mostra que a gente precisa entender melhor, né, algumas diferenças que acontecem nesse cotidiano da escola. Tem um autor que a gente trabalha bastante, que é o Charlot. Né? E ele vai nos dizer que existem 3 tipos de violência, que a gente precisa entender esse universo do que acontece no cotidiano da escola, né? De 3 perspectivas, né? Entender, por exemplo, o que é a violência na escola, né? Violência da escola e violência à escola. Então, se a gente olhar esse episódio que você nos relatou, a gente colocaria no lugar da violência à escola, né? Que são raros os casos, né? O que seria essa violência à escola? São esses atos que ocorrem. O professor, ele representa a instituição escola, né? E ele precisa entender que ele está ocupando este lugar, ele representa o Estado, ele representa a política de educação. Então, muitas vezes a ação do aluno ou as situações, os atos de violência, eles ocorrem contra a escola, né? Então, isso que chama-se violência à escola. Porque é uma forma de manifestação, né, contrária a uma série de outras coisas que vem acontecendo e que às vezes a gente não percebe. O que seria violência na escola? São atos, situações que tem. O conflito inicial ocorre fora da escola,
né? Mas as pessoas se encontram na escola, os alunos se encontram na escola, né? E muitas vezes aquelas situações externas, elas vêm e que acabam, né, gerando a situação, o conflito em si dentro da escola, mas ele não tem necessariamente a ver com o contexto da escola e nenhuma agressão à escola, mas acontece naquele contexto. E aí uma outra forma de violência que a gente precisa discutir muito também, que é a violência da escola, né? Que muitas vezes essas violências à escola, elas são consequências dessa outra relação, que é a relação escolar, né? O modo como a instituição escola se organiza, o modo como a instituição escola se relaciona com esses alunos e o modo como a gente, muitas vezes, priva o direito à educação de muitos jovens, né? Porque os jovens não aprendem da mesma maneira, né? E as nossas pesquisas têm mostrado que grande parte dos jovens que se envolvem com situações de violência, de indisciplina, mas principalmente de violência na escola, eles têm um histórico que a gente tem chamado de histórico de fracasso escolar, ou seja, um déficit de aprendizagem. Né? Ou seja, conforme ele vai deixando de aprender, ele vai ficando, vamos dizer assim, atrasado, né? No que seria um direito à apropriação ao conhecimento historicamente acumulado, ele tende a se voltar para outras ações, porque se ele não compreende a aula, se ele não entende a atividade, se a relação é difícil, ele tende a buscar outras formas de ser visto dentro da escola, uma outra forma de visibilidade que não seja pelo aluno, porque a gente tem, né, no cotidiano da escola, ou aluno bom ou aluno ruim, né? Sim. Se ele não é o aluno bom, ele precisa ser alguma coisa. E esse ser alguma coisa, muitas vezes, através das situações de indisciplina e violência. É isso que a gente tem visto quando a gente estuda um pouco a trajetória dos jovens, né, que se envolvem com atos de violência na escola. Perfeito. Com a tua resposta, eu acho que quebra um pouco essa ideia da escola como um campo de batalha full time. O tempo inteiro que alguém está dentro da escola tem algum problema e, na realidade, não é isso, não é? Eu te pergunto também, Débora, a seguinte questão. Dentro do universo de pesquisas que tu trabalha, existe algum tipo de solução? Eu não estou pensando assim em soluções imediatistas que eliminem a violência, não é isso, não é? Mas eu digo assim, alguma forma de amenizar enfim, o que seria um remédio, entre aspas, eficaz para uma escola menos violenta ou que essas violências tenham, enfim, uma resolução que seja saudável, principalmente para o educando, para não ficar com esse papel de bandido, de bagunceiro, de que quebra a escola, etc. Eu vou te responder contando um exemplo de uma pesquisa que nós fizemos em um bairro que é considerado bastante violento. 2 escolas públicas dentro desse mesmo bairro. Uma escola que tinha muitos episódios de violência e outra escola que não tinha quase nada, assim, raríssimos casos, raríssimas situações de violência. Aí a gente pensa, mas, né, como é que pode? Estão dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo bairro, é a mesma população que está ali chegando para essas escolas. Né? Qual a diferença? Então, a gente tentou entender um pouco isso. Isso nos mostra que não é fácil, né? Por isso que eu disse, é complexo, porque você muitas vezes tem que ter uma mudança de cultura, né? A escola que a gente tinha antes da Constituição de 88 e antes da LDB, ela não dá conta, ela não suporta essa nova configuração. Por quê? Porque antes a escola não era para todos. A escola era para alguns. Né? Então, uma grande parcela da sociedade, uma grande parcela da comunidade estava fora da escola. Né? Por isso que a escola, ela funcionava de um determinado modo, né? A ideia, por exemplo, de que a educação é em casa, né? A escola é para ensinar. Hoje as crianças vão para a escola com 4 meses, 6 meses de idade, passa o dia todo na escola. Né? Então, como é que a família vai educar se a criança está a maior parte do tempo dentro da escola? Segunda coisa, né? Quando com a LDB a educação passou a ser direito de todos e dever do Estado, o Estado não se preocupou com essa nova população, com essa comunidade que antes não estava dentro da escola e que não segue os ritos de uma determinada ordem, de uma determinada organização, né, escolar. Então, claro que a entrada desses jovens, né, dessas crianças que vão se tornando jovens, tem por trás pais que também não tiveram a experiência da escola e que não seguem essa lógica estabelecida anteriormente. Então, se a gente
entender, né, que é essa outra população que nós estamos recebendo e que é preciso construir uma cultura escolar diferenciada, nós vamos ter sempre conflitos. Então, quando a gente olha essas duas situações dessas escolas, a gente vê que tem um trabalho de equipe, um trabalho de gestão diferenciado, né, que faz com que os conflitos possam ser resolvidos ali dentro de uma outra maneira, né, pelo diálogo, por formas menos repressivas, menos punitivas, mas mais dialógicas. Né? E as escolas que tendem a ter uma abordagem dessas diferenças que estão chegando dentro da escola, né, nos últimos anos, ela tende a nos levar, né, a um entendimento de que, assim, se eu não produzir outras relações, eu vou sempre criar conflitos, eu vou sempre ter problemas com estou tentando mostrar, assim, que os conflitos vão explodir nessa escola se ela não tiver uma mediação de toda a equipe escolar, né? Começando pela gestão, mas também o professor. O professor tem que se reconhecer como um mediador de sala de aula. E aí não é um mediador aquele que está fora da situação, é aquele onde o conflito se estabelece, mas que ele possa tentar compreender de onde surge. Então, talvez o remédio, né, se é que existe um remédio, e a solução, né, nós estamos numa sociedade violenta, nós estamos numa sociedade que prega, né, a violência como solução de problemas. Então, claro que os nossos jovens vão chegar para dentro da escola com essa perspectiva. Né? Então, a escola talvez tenha que trabalhar a desconstrução dessa lógica, produzindo outras relações. Então, o que é respeito? Respeito é uma coisa que cada um traz a sua perspectiva. Como é que a gente faz um acordo coletivo do que será respeito dentro dessa escola? Perfeito. Né? Talvez aí esteja o caminho, né, para a gente compreender tudo isso. E uma outra coisa que a gente tem se preocupado muito é o fato da não aprendizagem. Muitas crianças, muitos jovens estão dentro da escola e não estão aprendendo. Quer dizer, quem tem a função, né, de educar, de cuidar da aprendizagem, é a escola. Então, ela também não está dando conta de um aspecto fundamental. Né? Muitos hoje não sabem ler e escrever. Sim. Né? Então, talvez grande parte desses conflitos que aparecem na escola tem a ver também com a não garantia desse direito à aprendizagem. Interessante. Eu ia te fazer agora uma pergunta a respeito dessa pesquisa, que é uma pesquisa propositiva que tu desenvolve a respeito de direitos humanos e particularmente me interessa muito conhecê-la, não é? Mas enquanto eu te escutava, eu me recordei de um outro dado. É óbvio que eu não leio a situação da educação dos outros países para compará-la ao Brasil, porque seria um desfavor pensar dessa forma. Mas, por exemplo, eu li alguns trabalhos que citam o que tem acontecido na Finlândia já há umas 2 décadas ou 3, não é? E eles tiveram até, na realidade, uma redução de conteúdos, mas talvez a expressão redução de conteúdos seja muito pouco precisa, não é? Talvez o que tenha acontecido seja um olhar diferenciado sobre esses conteúdos, talvez uma criação de sentido. Sabe, não saberia dizer porque eu não estava lá, são leituras feitas por terceiros, mas o que eu penso é o seguinte: se a quantidade de conteúdos o aluno não está sabendo se apropriar, a minha pergunta é, isso se deve à quantidade dos conteúdos ou à forma de abordagem? E essa pergunta vem de onde? Quando tu mencionou a Constituição e a LDB, eu lembro que nós fomos educados num tempo anterior a isso. Então, a escola era uma garantia de formação, trabalho, continuação da vida, enfim, a terceira idade, a previdência e mudar de planeta. Tá. Hoje a coisa mudou bastante nesse sentido, não é? O contexto do mundo é outro. Então, eu fico preocupado e tentando entender isso. Como aproximar esses conteúdos de forma a torná-los interessantes e inteligíveis para os alunos, porque se eles não estão aprendendo, aí nós temos um problema sério. Então, eu acho que a questão da produção do sentido, quer dizer, a escola perdeu o sentido porque a promessa da escola, ela não vale mais. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Ele olha várias pessoas que estudam, e o que é ser alguém na vida? Nós não temos mais. Por quê? Porque não tem espaço.
nós não temos uma política de inclusão para todos. Não tem emprego para todos. Nós temos uma sociedade, pensar na realidade brasileira, né, de desigualdade social extrema. Né? Absurda. Então, isso nos mostra que, assim, essa promessa da escola, né, de futuro, ela não serve mais. Não é ela que permite que o aluno encontre sentido em estar na escola. Né? Então, o que é produzir outros sentidos? É, de fato, né, conseguir estabelecer, né, esse conhecimento, esse conteúdo, né, de alguma forma, fazendo sentido na vida desse jovem, dessa criança. Mas não é também uma questão eu discuto isso com meus alunos muito, assim, não é uma questão de prática, de aplicabilidade, mas como é que eu faço a mediação entre um conceito importante com uma realidade que às vezes ele desconhece, né? Vou até dar um exemplo. Ontem, na aula, a gente discutiu esse exemplo. Os alunos da pedagogia foram conhecer uma aldeia indígena e lá eles contaram que a grande dificuldade para aprender matemática, por exemplo, fração, é porque todos os materiais vinham com uma pizza. E eles não sabem, eles não conhecem pizza, né? Então, só para a gente ver, é uma imagem básica, né? Então, como é que ele vai entender isso se ele desconhece o que é uma pizza? O que seria torná-la mais significativo? Você pode usar outros recursos, né, daquilo que tem a ver com a cultura, daquilo que tem a ver com a realidade daquele aluno, para ensinar o mesmo conceito, por exemplo, de fração. Você poderia dividir frutas, você poderia dividir legumes, você poderia dividir outras coisas, mas o conceito ele é importante, é um direito de todos se apropriarem desse conceito. Então, não é abandonar o conhecimento, né? Os conceitos são fundamentais no desenvolvimento psíquico, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento da subjetividade, no desenvolvimento do sujeito. Então, quando a gente nega a possibilidade de apropriação desses conceitos, a gente está negando a aprendizagem. Então, isso é produzir sentido. Então, como é que o professor pode ser o mediador entre esses conceitos, que ele precisa se apropriar, com aquilo que ele já traz de saber? Porque os alunos trazem, eles sabem coisas. A gente não acha não dá para a gente acreditar que eles vêm vazios. Eles sabem muito. Eles não sabem naquele modo que a escola espera. Então, fazer sentido é produzir, é fazer essa relação entre aquilo que ele sabe, né, aquilo que faz sentido na vida dele, através de uma conceituação, que é o conhecimento sistematizado, que todos nós precisamos, porque isso nos amplia, né, a possibilidade de pensar o mundo, pensar a realidade, né, pensar criticamente. Isso é o que eu entendo que é educação. Perfeito. Débora, e agora, então, eu vou matar minha curiosidade. E a tua pesquisa, que é uma pesquisa propositiva sobre direitos humanos na escola. Antes de nós encerrarmos, você poderia dar um panorama dela, e também está acontecendo um evento, né? Sim. Perfeito. Então... Ok. Então, como a gente vem aí há alguns anos com as pesquisas sobre jovens em conflito com a lei, jovens que cumprem medidas socioeducativas, essas pesquisas sobre a violência no cotidiano da escola, no contexto escolar, a gente foi observando que muitas questões que a escola espera que os alunos já tragam, eles não trazem. Então, a gente agora pensou, a partir dessas experiências anteriores, uma proposta de pesquisa que é Direitos Humanos na Escola, né, uma intervenção propositiva, onde nós estamos indo para algumas escolas. Então, nós estamos trabalhando desde a educação infantil, ensino fundamental e EJA, que é EJA também, que é outro lugar que hoje muitos jovens que acabam abandonando a escola, a evasão escolar, voltam para a EJA. Perfeito, perfeito. E aí a gente tem tentado trabalhar alguns conceitos que a gente chama de educação em direitos humanos. O que é educação em direitos humanos? É a gente pensar várias temáticas, então pensar a questão, né, da diversidade, das diferenças, preconceitos, violência, né, várias temáticas, mas de um modo que a gente está produzindo metodologias e avaliando essas metodologias. Então a gente tem produzido com cada grupo um modo que faça sentido para eles, né? Oficinas, atividades mais práticas. E a ideia é produzir material que depois possa subsidiar a prática do professor, para que ele aprenda como é que ele pode introduzir essas questões no seu cotidiano, porque se eles aprendem, eles podem colocar em prática.
Perfeito. Muito E bom. aí vem o evento, não sei se eu ainda tenho um tempinho só para falar. Nós Sim, vamos fazer por um favor. evento de educação em direitos humanos agora, 29, 30 e 31 de outubro, na Unesp, né, o IB Rio Claro. E a ideia é um pouco compartilhar as experiências de educação em direitos humanos. Então a gente vai trazer várias pessoas que vão poder falar um pouco sobre isso. E experiências de professores que têm feito atividades de educação em direitos humanos dentro das escolas públicas. Perfeito. Muito bom. Débora, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por esse bate-papo que você teve aqui conosco, não é? E você, o nosso ouvinte que por acaso começou na metade, não tem problema nenhum. Tu pode digitar no teu computador www.radio.fiscar.br, entra na página da Rádio Fiscar, acessa a aba podcast e lá você tem do programa em resumo e toda a programação da Rádio Fiscar você pode acessar através dos podcasts. Também sugiro fortemente que baixe no seu celular o nosso aplicativo, porque aí você concorre a ingresso para shows, para peças de teatro, para evento de dança, enfim, é uma forma, não é, de nós incentivarmos a cultura para os nossos ouvintes. Grato mesmo, de coração. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima edição do programa 95,3 FM.